Bom dia, turma. Como é que estão vocês? Passou bem desse feriado? Estão todos em casa? Estão se cuidando? Vamos lá para mais uma aula, nosso nono ano, tá? Feita com muito carinho para vocês. Os nossos temas de hoje, além da adequação e inadequação linguística, vamos fazer também uma introdução à sintaxe, tá bom? Um novo assunto. Vamos lá. Lembram de adequação e inadequação linguística? Quero que vocês saibam o seguinte, falei na aula passada, não existe certo e errado, existe apropriado e não apropriado, adequado e não adequado para determinados contextos, tá bem? Mas a língua é que nós utilizamos, a nossa língua portuguesa, que nós sabemos porque somos falantes natos. Nós somos nativos da língua portuguesa, então nós sabemos falar o português. Devemos saber também os momentos de utilizá-la com a adequação e inadequação. Lembram da música? Então, como foi a atividade de vocês? A música foi... a letra da música, a maneira como ele escreve, é apropriada ou não apropriada ao ambiente, né? A situação socioeconômica, né? O local onde vive, as pessoas que estão falando, com quem ele fala, de quem ele fala, é apropriado ou inapropriado? Completamente apropriado, né? Porque está de condizente à realidade de quem fala na música, tá bom? Então vamos lá. Façam as anotações sempre que necessário sobre o novo assunto, tá? Para não ficar na cabeça, só na cabeça, a gente precisa organizar no caderno e vamos lá. Sintaxe é a parte da gramática que trata das funções das palavras na frase e das relações estabelecidas entre elas. É um arranjo, uma combinação ou disposição das palavras na frase, porque na língua portuguesa, né? Cada termo, que é assim que a gente chama as palavras na sintaxe ou na análise sintática, como falamos, cada termo tem o seu lugar. Não existe falar de qualquer maneira, palavras, a gente tem que ter cada termo em seu lugar para que faça o sentido completo, tá bom? Então vamos lá. Frase, oração e período. Vamos ver um pouco sobre isso. Vejam esse enunciado. De chegou graça cheio João. Aqui temos apenas um agrupamento de palavras, na verdade, que não cumpre o seu objetivo comunicativo, né? Porque quando eu leio de chegou graça cheio João, eu não entendo do que está falando, entende? Eu acho que não. Agora veja, João chegou cheio de graça. A gente consegue entender a mensagem, né? Que mensagem é aqui? Olha a diferença de chegou, graça, cheio, João. Não dá para compreender. João chegou cheio de graça, não mudou nada, né? Além da posição dos termos da oração. Porque cada um tem o seu lugar e análise sintática, a sintaxe trabalha isso, né? Como são dispostas na frase essas palavras. Que mensagem aqui? A frase, oração ou períodos, é isso que a gente vai estudar. E como sabemos disso? A resposta vem mais adiante. Olha esse texto. Leia antes do casamento, de cima para baixo, e depois do casamento, de baixo para cima. Pause nesse texto, vídeo, e faça essa leitura, bem engraçada, tá? Antes do casamento é uma história, depois do casamento é outra. Quero que vocês pausem esse vídeo e façam a leitura e cheguem à conclusão que não mudou as palavras, não mudamos pontuação, não mudamos os interlocutores ele e ela. O que mudou, de fato, é o posicionamento que a gente fez a leitura. De baixo para cima é uma história, de cima para baixo outra, tá? Faça essa leitura em casa aí, por favor. Vamos lá. E agora a gente tem os conceitos de frase e oração. Frase é todo enunciado constituído de uma palavra ou mais com a intenção comunicativa. O que é que a frase quer? Comunicar-se. Apenas, né? A intenção da frase é comunicar. Por exemplo, socorro. Você ouvir socorro, você não precisa ouvir mais nada. Você já consegue entender. Alguém se comunicou com você, tá? É uma frase nominal. Que olhos lindos os seus. Frase nominal. Por que nominal? Oração. É a frase ou parte da frase que
que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Por exemplo, por favor, socorra-me. Que olhos lindos você tem. Bem, a comunicação aí é bem parecida da frase para oração. O que é que muda? Que na frase nominal, né? Por que nominal? Porque tem nomes como, né? Tem nomes como substantivo, como adjetivo, como advérbio e não tem verbo. Por isso que chamamos de frase nominal. Já a oração, ela acontece em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, para ser oração, ela precisa ter verbo. Para ser frase, não. Tá bem? Vamos lá. Exemplos: silêncio, fogo, independência ou morte. Choveu muito em São Paulo. A comitiva deve desembarcar no aeroporto. Para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória, ou seja, desde que o enunciado possua sentido completo, ele constituirá uma frase. Então, a primeira frase, silêncio, a segunda, fogo, a terceira, independência ou morte, todas elas não possuem verbo. Já choveu muito em São Paulo, olha o verbo chover, né? A comitiva deve desembarcar no aeroporto. Olha o verbo deve desembarcar, que não é um verbo, são dois, então é uma locução verbal, certo? Então, essas duas frases que possuem verbo, a gente chama de frase verbal e elas são orações. A que não possui verbo é a frase nominal, que a gente chama de frase, certo? Então, a gente às vezes constitui assim, frase, o que é nominal, e oração, o que é verbal. E as frases, nós temos alguns tipos aqui. Frase afirmativa apresenta um valor de afirmação. Exemplo, escrevo porque gosto. Afirmei. Negativa apresenta um valor de negação. Está presente no elemento da negação, como é o caso do advérbio não. Não escrevo neste caderno. É uma frase negativa. Tipo declarativa serve para apresentar informações, para declarar. Agora, o que é que se utiliza? Ponto final ou dois pontos. Hoje comprei um livro, ponto final. No discurso oral, que a gente não vê a pontuação, vai da entonação, tá? Então, a entoação declarativa é importante. A interrogativa, a mesma coisa no discurso oral, né? No discurso oral, para saber se a pessoa está perguntando, eu preciso entender. Ela diz assim, por quê? Se ela falar só por quê, eu não vou saber que ela está interrogando. Então, o tipo interrogativo usa-se para fazer perguntas ou pedir informações. Utiliza-se o ponto de interrogação. Queres ir comigo à biblioteca? Interrogativo. A exclamativa utiliza-se para declarar ou revelar sentimentos. Utiliza o ponto de exclamação. Esse livro é fabuloso. No discurso oral, também a entoação é importante. E o imperativo serve para dar ordens, entendeu? Quero a tarefa pronta. Dar conselhos ou fazer pedidos. Utiliza-se o ponto de exclamação ou final. Cale-te. Também a entoação imperativa é importante. E a oração, todo enunciado linguístico que tem um núcleo como um verbo, é uma oração. Se tem verbo, é a oração. E aqui embaixo eu botei o que é verbo, caso vocês não lembrem. Tá bem? Então é o seguinte, não esqueçam de fazer as atividades. Até a próxima.